Fala galera, seja muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje mais um react aos programas da ESPN com a coletiva de imprensa exclusiva com Ramon e Emiliano Dias, contando tudo sobre a vitória por 3-0 para cima do Vasco e também as polêmicas de arbitragem com as anulações de 2 gols a favor do Corinthians. Tudo isso agora. Então, para não perder nada, já se inscreve aí no canal, deixe o seu like e vamos acompanhar com os comentaristas da ESPN. A gente volta com você já, mas quem fala agora é Ramon e Emiliano, a dupla que comanda o Corinthians. Vamos lá, ao vivo, com o pai e filho, os treinadores do Corinthians. Son esas noites que da todo errado y dio todo errado. Lamentablemente no está aconteciendo en copas. Pero acho que también de mudar de la forma de jugar, no somos esto, todo el año fuimos esto, acumulación de juego, ocupación de espacio, un chimi que tiene mucha pose de bola, pero sí, fue una noche negra, fue una noche fea, son esas noches que no sale nada, de lo planillado no salió nada. Erramos hoy también y hallo que el grupo está acostumbrado a estos juegos. No somos esto lo que vieron hoy, fueron todo el año pasado también, en el Paulista es eso. Hoy tenemos un grupo muy fuerte que de mente tenemos un grupo que está acostumbrado a los altos y bajos, que un día somos dioses y al otro día no servimos para nada, pero el grupo está acostumbrado a eso y estoy muy feliz con la reacción que tuvo el grupo rápida. Ramon Emiliano, boa noite. Lucas Belotti da Rádio Band News FM. Ano passado vocês falavam muito que o Campeonato Brasileiro era prioridade, até diante da condição quando vocês chegaram que o Corinthians estava. Pensando em 2025, hoje vocês vão com o time titular, como fizeram na última semana, e agora com outro jogo agora no meio de semana, o calendário apertado. Já tem uma definição do que é prioridade? Como é que vocês pensam em gestionar esses minutos também, agora que o calendário ficou apertado? Para nosotros siempre el Brasileirão, el torneo cada vez que tuvimos en cualquier liga que a gente hizo, siempre le dio prioridad a la liga. Más en una como el Brasileirão, que los últimos años siempre venía sufriendo momentos que no queremos que vuelva a acontecer. En la Copa vamos a brigar también con nuestras armas, pero para nosotros siempre la prioridad, porque vos se queda afuera de una Copa, está bien, es ruin, es chato, es triste, pero no queremos volver que no quiero ni hablar de lo que aconteció en los últimos 3 años o 2 años. Por supuesto que no siempre vamos a dar prioridad al Brasileirão, porque en las Copas usted puede quedar fuera, sí, pero lo otro es una catástrofe si acontece lo que tenga que acontecer. Entonces, es algo lógico que no siempre pensamos lo más importante, porque vos no puede rebajar en las copas, en cambio en el Brasileirão sí, y esta es una liga muy difícil, vos vaya a la guardia y ya está otra vez en zona difícil, ya tenemos experiencia que cuesta mucho salir de esa zona y no queremos que Corinthians vuelva a vivir nunca más, por lo menos mientras no estemos aquí, sea un mes, 10 años, no sé, pero no queremos que acontezca más, que ese sufrimiento para el torcedor es mucho sufrimiento. Después las copas vos puede brigar, llegamos a 2 semifinales, quedamos afuera, sí, es triste, chato, sí, pero lo otro son cosas que para el club es lo peor. Entonces, en ese sentido, nosotros siempre damos mucha prioridad al Brasileirão. Después las copas no vamos a dejar a ninguna, vamos a brigar porque estamos en un chimi grande y tenemos que brigar, pero el Brasileirão no puede dar mole ahí porque es difícil y Corinthians no puede volver a pasar nunca más la situación que pasó los años anteriores, que ya es pasado, pero siempre hablamos con Ramón y hasta con Fabinho mismo, con todo, con el elenco en sí. Corinthians no puede volver a pasar nunca más esa situación. Después la Copa, tomar a Dios quise que podamos llegar a la final de todo, vamos a brigar por todo, pero no es fácil. Pero claramente es algo que no tenemos que esquecer de cómo salimos todo esto. Tenemos que tener los pies hollados, saber que no podemos dar mole en ciertas cosas. Entonces, yo que respondí. Pero yo le voy a agregar algo de lo que dice Emiliano.
Yo creo que también lo difícil de todos estos torneos, que jugamos cada 3 días y tenemos que viajar. Venimos nosotros de jugar de Venezuela, ¿no? El último. Sí, Venezuela. Fuimos a jugar a Venezuela, volvimos, tuvimos que jugar y ahora tenemos que ir a Colombia. 6 horas. 6 horas y jugamos el martes. Y ahora volvemos y tenemos que jugar el clásico. Entonces, no es fácil, no es tan fácil como la gente piensa, como muchos escriben, no, es fácil. No, no es fácil, es muy difícil. El calendario es dificilísimo. Por eso hay que gestionar bien los esfuerzos, armar bien el equipo competitivo para que podamos competir, pero es complicado, no es fácil. Así que vamos a tener que estar muy atentos en todo eso. Muito bem, o Corinthians na terça-feira, eu repito, enfrenta a América de Cali, jogo duro. Depois de perder por Huracan, precisa da vitória, ou pelo menos um empate lá, né? Bom, neste sábado foi tranquilão. 53% de posse de bola, 47% do Vasco. O Vasco finalizou mais, 10-6, certas 3-3, grandes chances 4-3, ações na área rival 14-10. O Corinthians poderia ter vencido por 5, mas teve 2 gols anulados. E a gente viu ali o Ramon falando que, e o Emiliano, né, que é um time que ainda oscila muito e está devendo nas Copas. E às vezes os números são mentirosos também, viu, Edu? Porque você olha ali para os números, assim, a posse de bola é parecida, né? Tem um percentual menor ali, as chances, chutes a gol também, o Vasco, os números são maiores, mas assim, não resumem o que foi o jogo. Sabe? Assim, os nossos melhores momentos são muito mais lances do Corinthians do que do Vasco. Exatamente. Até pela efetividade também, né? A gente pode olhar dessa forma. O Corinthians, assim, talvez tenha ido menos ao gol do Vasco, mas com muito mais competência, porque era um jogo para ser uma goleada. Então, assim, quando o Corinthians teve a bola, por exemplo, com mais qualidade do que o Vasco. O Corinthians criou jogadas com muito mais efetividade e qualidade dentro da partida. Então, assim, para quem olha só os números, parece que o jogo foi equilibrado e o jogo não foi. E com relação ao Ramon é isso. Ele fala sobre o calendário, ele fala sobre enfim, a maneira como a imprensa e o torcedor olha para as competições, que o Corinthians tem que olhar todas elas para vencer, mas que eles não querem mais passar para o que passaram o ano passado, né, com relação ao Campeonato Brasileiro, briga por rebaixamento. E, enfim, mas é uma vitória que traz algo positivo para os jogadores e para a comissão técnica também. Pelo que a gente tem ali durante a semana, o que vem, faria mais sentido o Corinthians poupar jogadores do que o Vasco, porque a parada do Corinthians é muito mais difícil, eu repito, contra o América de Cali. Mas o que a gente falou aqui, também não se cansou muito nesse jogo, então tudo bem, né? Vai com moral para a Colômbia. Depois é o Palmeiras, né? Sim. Mas aí eu também coloco essa situação do elenco, né? Nós estamos falando de um elenco que eu acho também que tem as suas limitações. Quando ele fala que o Corinthians alterna altos e baixos, é muito por conta dessa questão do elenco, das características que são diferentes. Hoje ele colocou um meio de campo mais técnico por ser o Vasco. Então ele viu, é o Vasco, então vou tentar jogar um pouco mais. Você gostou do Coronado? Vou poupar um jogo. Eu gosto do Coronado. Ele é bom jogador. Parece muitas vezes ele ser um jogador mais lento, né? Mas ele cadencia o jogo. Ele é um cara que se posiciona bem. Então toda hora, para nós, né? Que quando jogava de meio campo, assim, é muito fácil. Quando você encontra um cara que toda hora ele está procurando espaço para receber essa bola, você começa o tempo todo, toma. E ele é um cara que ele não perde a bola. Ele é diferente do Garro. O Garro, quando ele sofre pressão, ele pega a bola e toca. Ele não é um jogador que segura a bola. O Garro, ele dá ritmo no jogo. Ele pega 2 toques e sai. O Coronado não. O Coronado, ele já segura a bola. Ele dá tempo para o meio-campista sair. Ele não desperdiça, né? Se ele tiver que segurar a bola até ele receber a falta, ou se não, ele encontrar o jogador do Corinthians numa boa posição, num bom posicionamento livre, ele faz o passe. Então, assim, ele alterna muito a qualidade de jogo. Eu acho ele bom jogador. Ele fala que ele precisa de uma sequência de jogos. E agora essa sequência está aí, porque o Garro está fora de combate por um tempo. Não, eu acho que o ano passado, no final do ano, eu acho que ele foi o jogador que acabou em melhor condição, eu acho. Ele teve uma sequência de jogos, ele jogou muito bem, ele e o Carrijo. Né, para mim são os principais jogadores. Ele, Carrijo, o Martinez, o próprio o Garro também foi muito bem, mas nas vezes que o Coronado jogou e foi... eu acho que ele jogou bem. Eu gosto do Coronado também tecnicamente, estou muito
né, na linha do Zé, só que eu acho que contra um time mais forte, e o Corinthians vai ser mais exigido na parte defensiva, não dá para entrar com esse meio campo. Porque, assim, eu acho, mas... Coronado, Carrilho, Bidon e o Carrilho, o Bidon e o Memphis, eu acho que a corda pode estourar lá atrás. Acho que eu acho que é mais no lado do Bidon. Na do Bidon, você acha que... Bidon, eu acho que é Bidon. O Bidon, eu falei já, na época eu estava no F90, eu não sei se os preparadores físicos, eu não sei como é que funciona isso lá no Corinthians, departamento de nutricionista, porque assim, o Bidon, tecnicamente, eu acho que dentro do meio campo do Corinthians, o Bidon, acho que é aquele que a bola cola no pé. Muito bom, técnico. Bidon, ele cola a bola no pé. Ele deve ter uma base de futsal gigantesca, né? Porque quando ele domina a bola, ele domina já de cabeça erguida, olhando. Ele pensa a jogada antes, né, Zé? Ele já tem, ele já sabe, ele já sabe. O problema do Bidon é a parte física. Ele contra o bom time do América de Cali. Provavelmente ele não vai jogar. Ele vai no banco. Você imagina quem na meio-campo? Eu acho que vai jogar o Martinez. O meio-campo é Raniel e Martinez. Então quem faz essa marcação? Se a bola vem para o lado esquerdo, é o Carrillo que sai. Então é a escala, né? O Carrillo sai, o Ranieri vai para lá e o Martinez entra para cá. Do outro lado é a mesma coisa. Só que o que acontece? Para você fazer isso 90 minutos, é impossível. Tanto que o Carrillo sai, com 20 minutos do segundo tempo, o Carrillo sai, porque ele cai bastante, ele não consegue fazer isso, porque humanamente é impossível. Né? O ritmo que se encontra hoje, a capacidade física, os duelos táticos, então é difícil de ele permanecer 70 minutos tendo o mesmo ritmo de jogo. E aí o Corinthians começa a ter problemas. Por isso que ele colocou o Martinez, que ele coloca o Ranieri e coloca o Carrillo. Por quê? Porque você tem, em determinados momentos, você tem dois jogadores, porque o Martinez, junto com o Ranieri, eles se posicionam e eles conseguem fazer essa marcação. Quando entra o Bidon já é mais o desafogo deles. E aí você tem praticamente um jogador só de mais marcação, que é o Ranieri. Porque o Carrillo marca, mas ele vai para o jogo, né? E o Bidon é o cara que distribui a bola. Ele não vai para o embate. O Bidon, todas as vezes que ele foi para o embate físico, ele perde. Tanto que o ano passado, quando o Ramon chega, o Ramon opta pelo Rian, que é muito mais força do que técnica. Por quê? Porque ele, no momento em que o Corinthians, quando ele chega, o Corinthians estava na zona de rebaixamento, estava entrando e saindo, estava com dificuldades de jogo e o jogo físico prevaleceu ali. Né? Esse ano ele encontrou esse equilíbrio. Por isso que o time do Corinthians consegue, de certa forma, no primeiro tempo, especialmente, você coloca a pressão e intensidade dos times adversários, e no segundo cai um pouquinho por conta disso. Mas se você observar os dois jogos contra o Palmeiras, que foram jogos fortes, né, fisicamente, quem entrou foi o Rian, não foi o Bidon. Justamente por essa opção, porque você tem 3 jogadores de marcação e você libera o Memphis e o Yuri volta um pouquinho mais. Então esse é o equilíbrio. Diferentemente, por exemplo, quando o Corinthians jogou com 3 zagueiros, ele joga com 2 jogadores de meio campo e os 2 alas, essa marcação passa a ser feita pelos zagueiros. Né? Então, assim, tem essas variações, mas eu acho que nesse caso o Bidon, não sei, né? Eu gostaria de vê-lo mais vezes jogando, porque eu gosto que ele é muito técnico e sou suspeito em falar perninha esquerda. E é moleque ainda, tem muito que... Ele poderia, porque tem um trabalho... Né? Eu joguei, por exemplo, foi feito com o Kaká, né, esse trabalho no São Paulo, foi feito com o Robinho no Santos, na época eu estava no Santos. Então o Robinho era caloria, hambúrguer, sei lá, né, tô dando um exemplo assim, porque era o Robinho, né? Hambúrguer não, né? Não, mas era o que o Robinho... Vida saudável. Sim, mas era o que o Robinho comia na época, em determinados momentos no lanche, enquanto a gente fazia o lanche mais saudável, ele precisava ganhar caloria para ganhar peso, né, para massa muscular, junto com outras suplementações, né? Não estou dizendo que é só o hambúrguer. É no caso do Bidon, porque ele é bom jogador, ele é bom jogador, esse menino é bom jogador, precisava ganhar um pouquinho mais de massa. Edu, e vale a observação também, aí é um pouco do meu setor, né? Porque a gente falou muito do meio campo do Corinthians, que tem qualidade, o ataque, né? Com o Yuri e o Memphis principalmente. Mas assim, chama atenção o sistema defensivo do Corinthians, porque todas as bolas cruzadas na área, os atacantes levam algum tipo de vantagem, né? E assim, eu faço a observação porque dificilmente eu vejo um zagueiro do Corinthians pulando, disputando a bola com um atacante. Ou a gente vê eles cortando a bola realmente porque estão bem posicionados, ou melhor posicionados, ou senão eles tentam a proteção, né? Eles protegem para o atacante tentar fazer o atacante não cabecear.
Só que na maioria das vezes eles não conseguem fazer isso. Então acho que vale a pena essa observação para o Corinthians. O Corinthians que toma essa temporada a média de 1 gol por jogo. É isso. Né? E aí, se então a gente não for ter olhar, o Verratti hoje foi um alívio para a Fiel. Exatamente. De um Vasco que buscava muito o jogo aéreo, mas não tinha o Verratti lá. Isso. Só que o Fábio estava até falando aqui, algumas bolas, né? As bolas, você tinha ali o cruzamento, faltava o Verratti. Mas o sistema defensivo do Corinthians não estava funcionando, não estava conseguindo vir pro corte. O João Vitor mesmo que teve... Todos os lances são assim. O cruzamento sai na área, o atacante sobe, o zagueiro do Corinthians esse lance é com o Verratti. Eles não saltam. Isso chama Ramalho, atenção, né? não só nesse jogo, mas em vários jogos do Corinthians, né? Então, não sei se é algo que é treinado, né? Às vezes o treinador fala isso, né? Pô, disputa no corpo. Mas assim, na maioria das vezes, se você for tentar fazer essa disputa, como vem acontecendo, você vai perder para o atacante de qualidade, assim. Então, é algo que chama atenção negativamente para esse Corinthians, em vários jogos, né? E eu olho muito para isso também, é algo que precisa ser corrigido, porque em jogos grandes, em jogos maiores, com atacantes de qualidade, o Corinthians tem sofrido. Só 2 pontos rapidamente, né? Tem uma bola do João Vitor que ele quase faz o gol, o João Vitor que teve uma péssima partida hoje na defesa do Vasco, e uma outra questão é, sem o Garro, hoje entrou com o Coronado, né? Em outra oportunidade pode entrar com o Romero, com o Thales Magno. Eu acho que é muito importante para o Ramon não desfazer a dupla Memphis e Yuri Alberto. Porque em algumas oportunidades ele pode colocar o Romero, fecha um pouco mais pelo lado, puxa o Memphis para jogar um pouco mais por dentro, ou puxa o Memphis para jogar por dentro e coloca o Romero para jogar numa dupla de ataque, ou o Thales Magno junto com o Yuri Alberto. Acho que desfazer essa dupla vai ser prejudicial para o melhor funcionamento do sistema defensivo do Corinthians. Sistema ofensivo do Corinthians. Os dois se jogaram muito bem hoje, né? Destruíram. Yuri Alberto, Muito bem. Assistência, gol, trocaram, Memphis. Números do holandês na tela para a gente conversar aqui no Sport Center. Fazia mais de mês que não marcava e marcou 2, só um valeu, né? Líder em assistência também, uma assistência, 2 finalizações certas, 2 chances criadas, 4 ações na área rival, 8 duelos ofensivos, teve 2 gols anulados, né? Então, realmente é uma referência ali, uma grande partida, né, amigos? Facilidade que ele teve, né? Ele é muito inteligente, ele é muito técnico. Então, se você der espaço para ele pensar, vai ser muito fácil. Se ele se sentir confortável. Ele vai colocar o Yuri Alberto no E não é só o que ele joga, né? É o que ele faz os outros jogarem. Ele pensa, então, ele pensa muito rápido. Então, quando a bola chega, ele já viu umas 3 ou 4 jogadas. Aí, se você não estiver pressionando, se você não dificultar para ele não executar essas jogadas, ele vai deitar e rolar, porque ele consegue pensar e executar muito rápido. Então são 2, 3 segundos, né, frações de segundos antes da bola chegar, ele já tem a jogada e ele faz, ele tem essa capacidade de pensar e executar. Tem muito jogador que pensa e não consegue executar, porque o corpo não acompanha. Então se você der brecha, que nem der espaço, o time do Vasco hoje deu espaço para ele jogar. Aí fica fácil. E a Fiel gelou hoje, hein? A Fiel, a hora que ele cai com o dor no tornozelo, ele fica no chão. Ele voltou muito bem depois disso, né? Ali preocupava, o Vasco deu muito espaço, o Vasco sem compactação, né? Você dá liberdade para um jogador muito acima da média. E é impressionante como tecnicamente ele é diferente, né? A assistência que ele dá é difícil, ele dá aquela maciada, né, com o peito e já colocar ali pro Alberto, ele tem que raciocinar rápido. Deu caneta, a cavadinha no gol. Então, assim, jogou solto e acabou calando os críticos, pelo menos hoje, né? Uma partidaça, talvez uma das melhores partidas do Memphis com a camisa do Corinthians. Eu queria, assim, eu tô só... Porque logo isso vai acontecer, né? Eu não vi um jogador, por exemplo, provocar o Memphis em determinadas partidas. O respeito é muito grande, né? Porque os jogadores têm esse respeito, mas vou dar um exemplo, por exemplo. Se o Felipe Melo estivesse jogando uma provocação, alguma coisa, porque ele joga de uma forma confortável o tempo todo. E se você não criar dificuldades para ele não consegue, ele joga facilmente. Então isso é um ponto que desequilibra para o Corinthians, assim, brutalmente em relação aos adversários. Você tem que tentar tirá-lo da zona de conforto. Se não é na marcação, se não é antecipação, né? Você tem várias técnicas. Você pega o passador, antes do passador, né, você marca. Mas eu nunca vi ele incomodado com esse tipo de situação. Até porque eu não vi nenhum jogador criar esse tipo de situação com ele também. É isso aí, galera. Essas foram as informações aqui no canal.
como vocês viram, né, nós tivemos aí a coletiva de imprensa com Ramon Dias, Emiliano Dias. Foi uma coletiva muito rápida, né, pouquíssima, foi bem pouco aí a conversa, mas nós tivemos muita informação sobre o jogo. Nós tivemos, é claro, o ranking, né, as estatísticas dentro de campo com o Memphis Depay, com os jogadores do Corinthians, e nós vimos que hoje a estrela brilhou para o Memphis Depay, que jogou muito, né? Mas fica aí as informações. É claro que eu gostaria de saber a sua opinião. Como foi o jogo para você? O que você achou? Deixe nos comentários a sua opinião e me diga aí o que você achou para que nós venhamos debater sobre isso. Muito obrigado mesmo a você que ficou até aqui, você que deixou o seu like, se inscreveu no canal. Muito obrigado mesmo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Valeu, fui!